Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à resolução de mais uma questão de informática para concursos. Antes de começar a questão de hoje, sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá à leitura da questão de hoje, que diz assim: em um computador pessoal, o sistema operacional Windows é instalado no, lacuna, ou, lacuna. E quando ligado, o sistema operacional é carregado para a memória, outra lacuna. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Letra A, SSD, HD e RAM. Letra B, SCSI, ROM e BIOS. Letra C, ROM, SSD e CMOS. Letra D, SSD, EPROM e FTP. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta? Para responder isso, eu quero que vocês prestem bem atenção no que a questão indicou. Disse que o sistema operacional Windows é instalado normalmente em algum lugar, num computador de uso pessoal, num PC. E depois que é ligado, esse sistema operacional é carregado para alguma memória. Vamos estudar isso bem direitinho. Olha a imagem que eu vou mostrar para vocês aqui. Quando eu tenho um determinado computador, eu resolvo agora instalar o sistema operacional Windows. Esse sistema operacional, a princípio, ele vai ser instalado ou no disco rígido do meu computador, que é conhecido como hard disk, HD ou ainda HDD, que significa hard drive disk. Então é isso. Quer dizer, ou eu instalo no disco rígido, então de repente o meu computador só tem disco rígido, eu vou instalar o meu Windows dentro do HD, dentro do disco rígido do meu computador. Agora vamos supor que eu não tenha um disco rígido no meu computador e que no lugar do disco rígido eu tenho um outro dispositivo chamado SSD, que é o Solid State Drive, isto é uma unidade de estado sólido. E aí eu não tenho disco rígido, mas no lugar eu coloquei um SSD. Isso quer dizer que quando eu for instalar o meu sistema operacional Windows, eu vou ter que instalar esse meu Windows no SSD, já que eu não tenho um HD. Professor, pode ter os dois? Sim, eu posso ter HD e SSD conectados no meu computador. E aí eu vou escolher se quero instalar o meu sistema operacional no disco rígido, que é o HD, ou no SSD. Agora lembrando, o SSD, a unidade de estado sólido, é bem mais rápida que o HD. Então, se eu tenho os dois, o ideal mesmo é instalar o sistema operacional no SSD, justamente para que o carregamento desse sistema operacional seja mais rápido, certo? Mas é importante saber que eu posso instalar o meu sistema operacional em qualquer um dos dois. Aí, depois que eu instalei o meu sistema operacional, seja no HD, que é o disco rígido, ou no SSD, quando agora eu ligo o meu computador, de alguma maneira, o meu computador, a máquina, vai ter que transferir os dados daquele sistema operacional Windows que eu instalei no SSD ou no disco rígido, vai ter que colocar isso na memória RAM. Porque a memória RAM, pessoal, é a memória principal do computador. Essa sigla RAM significa Random Access Memory, isto é a memória de acesso aleatório, conhecida como a memória principal do computador, e ela que armazena os dados que estão em processamento, que estão em execução. Então, a princípio, quando eu instalo o meu sistema operacional Windows, eles ficam guardados no SSD, no HD ou no SSD. Ficam guardados ali, certo? Beleza. Quando eu ligo o meu computador, parte dos dados necessários à execução do Windows tem que ser transferido para a memória RAM, para que eles possam entrar em processamento, para que eles possam entrar em execução. Porque a memória principal, a memória RAM, é ela responsável por manter os dados que estão em uso nesse momento, que estão em processamento. Então é muito interessante isso. Instalei no disco rígido, instalei no SSD, mas quando eu ligo o computador, tem que transferir esses dados para a memória RAM, que é a memória principal, para que esses dados então possam ser processados. Entendido essa historinha? Então agora, pessoal, quando a gente volta lá na questão, olha como fica interessante a forma como eu vou preencher essas lacunas. Em um computador pessoal, o sistema operacional Windows é instalado atenção, SSD ou HD. É isso. O sistema operacional Windows ele vai ser instalado no SSD ou no HD, quer dizer, ou no disco rígido. E quando ligado, o sistema operacional é carregado para a memória RAM,
Então quer dizer que a nossa sequência correta aqui tem que ser SSD, HD e RAM, que nós temos como resposta ali na nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma, o gabarito é a resposta da questão. Mas, como sempre eu faço aqui, pessoal, vamos analisar as erradas também. Por que não a letra B? Porque a letra B botou SCSI, pessoal. SCSI é a sigla, a gente costuma pronunciar SCSI. E o que é o SCSI? É apenas um padrão de conexão. Assim como existe o padrão USB, o padrão SATA, o padrão PCI Express, é um padrão para conexão de dispositivos, que é bem antigo, aliás. Antigamente tinha alguns discos rígidos que eram conectados ao computador através do padrão SCSI. Até mesmo scanners e impressoras existiam e que eram conectadas muitas vezes ao padrão SCSI. Mas hoje é um padrão totalmente em desuso e era apenas um padrão de conexão, né? Então não é a resposta. E o que é ROM que estava ali? ROM é a memória somente de leitura. É uma memória que contém muitas vezes um programa chamado BIOS, que justamente está logo ao lado ali, que é o sistema básico de entrada e saída, que serve apenas para dar inicialização ao sistema e reconhecer os elementos básicos. Então também não era a resposta, né? Vamos ver a letra C. A letra C colocou ROM, que como eu disse é a memória somente de leitura, portanto o sistema operacional não é gravado na memória ROM. Memória ROM, na verdade, não tem o sistema operacional. Normalmente o que a gente grava na memória ROM é o BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída, e não o sistema operacional Windows, né? SSD até tá certo aqui, porque é uma opção que nós teríamos para instalar o sistema operacional, e CMOS não. CMOS é a chamada memória de configuração. Quando eu altero algumas configurações através de um programa chamado Setup BIOS, essas configurações normalmente são gravadas para inicialização do sistema numa memória chamada CMOS, que, como eu disse, é uma memória de configuração. A letra D colocou SSD. SSD até está certo, porque eu posso instalar o meu Windows no SSD. Agora, EPROM não. EPROM é um tipo de memória ROM. A sigla EPROM significa memória ROM programável e apagável. Quer dizer, EPROM é um tipo de memória ROM que pode ser programada e apagada por fabricantes ou por técnicos em eletrônica, normalmente se utilizando de luz ultravioleta para apagar os dados e poder reprogramar de novo. Então também não era a resposta. E FTP, pessoal, FTP é a sigla para Protocolo de Transferência de Arquivos. É um protocolo utilizado para transferência de arquivos do meu computador para o servidor ou do servidor para o meu computador. Então a única resposta adequada aqui é que o Windows pode ser instalado no SSD ou no HD, que é o disco rígido, e depois, quando ligado, o sistema operacional é carregado para a memória RAM, que é a memória principal. Então A de América, gabarito e resposta desta questão, sem dúvida nenhuma. Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!